Olá, meu nome é Karina e meu grupo é composto por Ágata, Aimee, Ana Paula e Luciane. Nós vamos falar dos números na BNCC. A matemática na BNCC tem como objetivo desenvolver o letramento e processos matemáticos nos alunos. O letramento matemático é o uso social da matemática, a capacidade de formular e interpretar a matemática no seu dia a dia. Os processos matemáticos é colocar em prática, é a habilidade de usar a matemática em seu cotidiano. Os números têm como foco o desenvolvimento do pensamento numérico, provocando o conhecimento do aluno, de modo que possa avaliar as características dos objetos, pensar e esclarecer os questionamentos baseados na quantidade. Nos anos iniciais, é trabalhado nos alunos a capacidade de ampliar suas habilidades através da leitura, escrita e ordens de números naturais e racionais. A unidade temática números conta com alguns objetos de conhecimento, dentre eles leitura, escrita e comparação de números naturais até 100, reta numérica, construção de fatos básicos de adição, composição e decomposição de números naturais. Cada objeto de conhecimento conta com habilidades, que são elas: contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. Construir fatos básicos de adição e utilizá-los em procedimentos de cálculos para resolver problemas. Compor e decompor número de até 2 ordens por meio de diferentes adições com suporte de manipuláveis, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. Trouxemos algumas atividades para essas habilidades propostas na unidade temática. A primeira atividade, a criança ela vai pintar os cubinhos conforme os números. Na segunda atividade, a criança vai pintar os balões conforme o resultado das somas dos balões. A terceira atividade, a criança aprende sobre dezena e unidades. Boa noite, eu sou a Luciane e vou falar sobre os objetos de conhecimentos e habilidades do segundo ano. Nesta série, os alunos continuarão no processo de leitura, escrita, comparação de números de até 3 ordens pela compreensão de características do sistema numeração decimal, construção de fatos fundamentais da adição e subtração, comparar quantidade de objetos de 2 conjuntos por estimativa ou por correspondência 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Atividade: observar o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Completar a tabela abaixo com as informações do gráfico acima. Qual foi o animal mais votado? Qual foi o animal menos votado? A professora mediará o diálogo entre eles, colocando as respostas na lousa. Segundo exemplo: observe quantas crianças vieram na aula hoje. Quantas meninas vieram? Quantos meninos? Quantos faltaram? Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental e escrito. Atividade: Guilherme ganhou 8 balas e tem 2 bolsos para guardá-las. Cada criança receberá essa situação problema e terá que fazer o maior número de possibilidades que conseguir. Depois farão a correção na lousa, onde todos poderão mostrar seus resultados, compartilhando com os amigos e encontrando novos caminhos.
Boa noite, sou a Agatha e irei falar sobre os objetos de conhecimento e suas habilidades trabalhadas no terceiro ano. Nesta etapa, podemos ver sobre leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, sendo suas habilidades ler, escrever e comparar números naturais, de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos em língua materna. Como exemplo, atividade, podemos usar uma tabela incompleta onde a criança pode fazer relações de números maiores e menores, diferentes e iguais, valores relativos de cada algarismo entre linhas e colunas. Veremos também composição e decomposição de números naturais, tendo suas habilidades identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Para exemplo de atividade, podemos utilizar a imagem de um vagão do trem, com números expostos, fazendo com que a criança traz hipóteses para compor e decompor os números, levando em consideração todas as regras do sistema de numeração até a 4ª ordem. E também podemos estudar a construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação. Suas habilidades é construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. No exemplo de atividade, trouxe um diagrama com multiplicações incompletas e fichas com as possíveis respostas, fazendo com que o aluno resolva a multiplicação e compare sua resposta com as fichas, observando se obteve o resultado correto. Nesta atividade, utilizamos a tabuada como forma principal de registro da multiplicação, facilitando a sua memorização. Boa noite, eu sou Ana Paula e vou falar sobre os objetos de conhecimento e habilidades do 4º ano. Nessa série vai ser ensinado sobre como utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão para ampliar as estratégias de cálculo, e também utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo e resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, e também falar sobre as propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculos com números naturais. Nesse exemplo de atividade, deve-se discutir com a turma fazendo um levantamento prévio da compreensão dos alunos acerca dos problemas e das operações que podem ser utilizadas para resolvê-lo, pedindo para que os alunos discutam e para eles irem até a lousa para mostrar como o problema poderia ser resolvido. Nesse momento, a discussão oral da resolução é muito importante, fazendo com que as crianças desenvolvam várias estratégias de cálculos. Boa noite, eu sou a Aimee e vou falar os temas a ser trabalhado no 5º ano de acordo com a BNCC. Nessa série vai ser ensinado números naturais de 6 ordens, que vão até a centena do milhar. Para isso, pode ser usado o quadro posicional, os alunos vão escrever esses números por extenso e também decompor eles. Com números decimais finitos, vai ser a mesma coisa, mas além disso, vai ter que usar a reta numérica para encontrar os números decimais nela. As frações trabalhadas podem ser menor que a unidade, ou seja, o numerador, aquele número que fica em cima, é menor que o denominador, aquele número que fica embaixo. Já as maiores que a unidade é quando o numerador é maior que o denominador. Os alunos também terão que encontrar as frações na reta numérica. Vai ser trabalhado também frações equivalentes. Os alunos também vão aprender sobre porcentagens e frações, que no caso o valor em porcentagem fica no numerador e o 100, que é o que representa a porcentagem, fica no denominador, e dependendo do tamanho da fração, o aluno pode simplificar ela. Nessa série, também é trabalhado situações problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão, com números naturais e ou decimais, que no caso dos decimais vai ser mais para problemas que envolvem dinheiro com centavos. E tem também problemas de multiplicação combinatória, que eu vou explicar no próximo slide com a atividade. Esses conteúdos são organizados na BNCC em objetos do conhecimento e nas habilidades. Aí eu sintetizei e falei isso para não ficar muito repetitivo. Para montar essa atividade, eu me baseei no vídeo do canal Boletim Escolar Online, que era uma aula para o 5º ano com a habilidade EF05MA09.
Para quem não sabe, essa sigla é assim porque EF é de ensino fundamental, 05 porque é quinto ano, MA de matemática e 09 porque é habilidade 9. Essa habilidade é os alunos resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio do diagrama de árvore ou tabela. No lugar de coleção, eu coloquei as opções a serem combinadas para formar o agrupamento, as possibilidades. Por exemplo, uma sorveteria tem as opções de sorvete no pote ou na casquinha. Os sabores que tem são chocolate, morango e uva. Já a cobertura pode ser de chocolate, granulado ou morango. Uma pessoa que deseja comprar todas as variedades possíveis tem quantas opções? No diagrama de árvore tem as ramificações com cada opção. E para representar na multiplicação fica 2 vezes 3, porque é 2 formas e 3 sabores, que é igual a 6. E com a cobertura é 6 vezes as 3 opções dela, que fica 18. Outro exemplo é se a pessoa não comer sorvete de uva com cobertura de morango, tira 2 possibilidades do 18 e fica 16. Agora, no outro slide, eu vou mostrar outro exemplo com o modo de resolver a multiplicação combinatória por meio da tabela. No exemplo, uma loja tem regata, camisa e blusa de frio nas cores rosa, azul, verde e vermelho. Quantas são as variedades de roupa nessa loja? Em cima da tabela, coloca o tipo de roupa e na primeira coluna coloca as cores. Aí faz as combinações para representar na multiplicação. Fica 3 vezes 4, porque é 3 modelos de roupa, vezes 4 cores, que é 16. Para o aluno confirmar a resposta da multiplicação, ele pode contar pela ilustração do diagrama de árvore ou da tabela.